para entender de hérnia de disco, a gente precisa primeiro entender de coluna vertebral, é claro. Mas, na verdade, o que é uma hérnia? Tá? Uma hérnia, na verdade, o processo de herniação é simplesmente quando algo extravasa, tá? A gente vai entender um pouquinho mais a fundo isso daí. Mas uma hérnia não necessariamente é uma hérnia de disco, pode ser uma hérnia inguinal, uma hérnia umbilical, tem vários tipos de hérnia. Quando ela começa a extravasar, ela se torna uma hérnia. E isso tem algumas implicações importantes. A gente tem que estar sempre atento quando tem uma hérnia. Então, olha só, vamos começar pelo básico, tá? A gente tem aqui o disco intervertebral, você deve ter estudado isso na faculdade, mas a gente vai revisar, porque a gente vai um pouco mais a fundo, provavelmente, do que você foi na faculdade. Olha só, a gente tem aqui um núcleo pulposo, tá? Que é um núcleo que ele é uma espécie de um líquido, tá? Gelatinoso, ele é mais gelatinoso do que líquido, na verdade, e ele é recoberto por um anel fibroso. O que acontece quando tem a hérnia? Esse núcleo, ele extravasa o anel fibroso, tá? Aqui a gente vê que não tem um processo de herniação, isso aqui é só para mostrar para vocês o disco intervertebral. A vértebra, dependendo da posição dela, ela pode gerar mais ou menos compressão sobre o disco intervertebral. Quando ela está numa posição que ela gera mais compressão, ela favorece a uma herniação do outro lado. Então, se você não conhece o Dr. Stuart McGill, tem que conhecer, professor. O Dr. Stuart McGill é a maior referência em coluna, talvez no mundo. Esse é um canadense que estuda muito isso. Um dos artigos dele, ele pegou um disco intervertebral de um suíno, de um porco, tá? E ele fez uma análise sobre várias flexões da coluna do porco, isso, com uma determinada carga, obviamente. Esse disco intervertebral ele herniou. Então, o que quer dizer isso? Esse estudo em vivo do Dr. McGill diz que se você flexionar muito uma coluna, ela pode sim herniar. A coluna ela não foi feita para ficar sob muitas flexões, e sim para se manter mais estável.